Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Divulgado o balanço semestral contábil do Flamengo com prejuízo de 26 milhões de reais. E isso é bom! Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho é o botão inscreva-se. Clique no botão, inscreva-se no canal, assinar o sininho e permaneça sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final, porque tem muita estatística. Mas foi aquilo mesmo que eu falei na chamada do vídeo. Você vai me dizer assim, vem cá, você tá maluco? O balanço semestral do Flamengo termina com prejuízo de 26 milhões de reais e você diz que isso é bom? É bom sim, porque a previsão era muito pior. O bicho não era tão feio quanto estavam pintando na época da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus e seus impactos econômicos. Para que você tenha uma ideia, a receita que foi gerada durante este semestre foi de 320 milhões de reais. Estou olhando aqui minha colinha, né? Porque tem muito número. Para se ter uma ideia, somente no primeiro trimestre foram gerados 256 milhões de reais. Durante todo o período de paralisação, nos meses de abril, maio e junho, apenas 64 milhões de reais foram gerados com receita. O que deixa, logicamente, um clima de muita tristeza, vamos dizer assim, de muita decepção, porque se não fosse o novo coronavírus e a paralisação do futebol, o Flamengo poderia ter terminado este primeiro semestre com mais de $500 milhão em receita, já que foram 256 milhões nos meses de janeiro, fevereiro e março. Se a gente fosse espelhar isso para os outros 3 meses, seriam 512 milhões, mas o Flamengo acabou ficando estacionado nos 320 milhões. É menos do que no primeiro semestre do ano passado, mas não muito menos. Se a gente levar em consideração que foram apenas 64 milhões no segundo trimestre, em todo o semestre do ano passado, o Flamengo acumulou 397 milhões. Houve um recuo de 77 milhões de reais. Então, por conta dessa situação, e muito acabou sendo benéfica a situação do primeiro trimestre, que terminou com um superávit de 54 milhões, o que ajudou a segurar essa questão vamos dizer assim, da pandemia. Por isso, tivemos 26 milhões apenas de prejuízo, 54 milhões de superávit, com um recuo de 77 milhões e mais ainda umas correções, então acabou ficando em 26 milhões de reais. As despesas também tiveram um recuo com relação ao ano passado, né? O ano passado que ficou em 293 milhões de reais em despesas durante todos os 6 primeiros meses de 2019 e este ano em 286 milhões. Isso se deve em 2 fatores. Primeiro, futebol paralisado. O Flamengo teve muito menos despesas, porque não teve questão de transporte, de viagem, de material esportivo e mesmo o salário dos jogadores, lembrando que houve um acordo para os meses de abril, os meses de maio e junho, né, para a redução em 25% desse montante. Aliás, trazendo até essa questão, tivemos nos salários os maiores encargos, né? O que o Flamengo mais gastou foi justamente com questões trabalhistas, né? Salários, indenizações, o Flamengo mandou gente embora durante esse período, benefícios. Então isso gerou em torno de 103 milhões de reais, o que inclusive corrobora para a minha informação. Muita gente aqui me perguntou quando eu falava que o futebol do Flamengo girava em torno de 15 milhões, agora aumentou um pouquinho para 18 milhões, e muita gente falando, não, mas tem informação, foi dada a informação de que a folha salarial do futebol é de 25 milhões. Não é de 25 milhões. E a prova disso é justamente
essa questão, né? Isso tudo nem é salário, esses 103 milhões. Nem foi só de salário. Lembrando que o Flamengo pagou férias a jogadores e funcionários do clube, porque antecipou as férias que seriam dadas em dezembro. Então, essa despesa que entraria apenas no segundo semestre, entrou no primeiro. Então, se a gente for fazer uma divisão por 6 meses disso aqui, dá menos de 18 milhões de reais por mês, né? E lembrando, isso não foi só salário. Mas isso não entra o direito de imagem. 38 milhões de direito de imagem. Se você somar esses 103 milhões de reais com os 38 de direito de imagem, dá 141 milhões. Dividindo por 6, dá menos de 24 milhões. Ou seja, menos dos 25 que muita gente vinha pregoando aí, que era a despesa do futebol. Então, tá dentro do script. 25 milhões é o clube inteiro. O clube inteiro gasta com folha salarial. Aí entra a parte social, administrativa, esportes olímpicos. Então, tudo isso dá 25 milhões, o que não entrou, portanto, nessa questão, né? Salários, 103 milhões. Né? Aquisição de direitos de jogadores. O Flamengo que contratou jogadores e alguns, inclusive, em definitivo, como foi o caso do Michael, ao Goiás, como foi o caso do Léo Pereira, ao Atlético Paranaense, Gabigol, a Inter de Milão. Então, foram 65 milhões de reais ao todo que o Flamengo gastou. Por outro lado, e aí a questão mais positiva do Flamengo, e por isso o Flamengo também conseguiu segurar os efeitos do Covid, o Flamengo já havia negociado 2 jogadores por altíssimos valores. Renier Jesus ao Real Madrid e Pablo Mari ao Arsenal, da Inglaterra. O que deu em tudo, né? Não foram só esses jogadores, mas com estes jogadores, 144 milhões de reais que o Flamengo recebeu, que aumentou a segurar esses 320 milhões de receita e deu, vamos dizer assim, um respiro para o Flamengo. Então, esses 26 milhões, né, acabaram sendo, vamos dizer assim, dentro do quadro que foi catastrófico para o Flamengo, no segundo trimestre, acabou sendo, vamos dizer assim, algo que, no jargão popular, sai na urina. Então, vamos dizer assim, o Flamengo estava esperando um prejuízo superior a 50 milhões de reais, departamento financeiro, né? A pasta de finanças do Flamengo. Então, foi quase metade abaixo daquilo que o Flamengo esperava. Lembrando que o Flamengo ainda buscou empréstimo até para poder dar uma respirada durante esse período de inatividade do futebol, de 40 milhões de reais. E o Flamengo esperava até buscar um outro empréstimo, estava até pensando em colocar isso sobre a apreciação do Conselho de Administração do clube, de 23 milhões de reais. Lembrando que se a gente juntar os 40 milhões que o Flamengo já pediu com esses 23 milhões, dá 63 milhões, não dá nem 40% dos 162 milhões que o Flamengo tem direito, né, da linha de crédito que o Flamengo tem no mercado financeiro. Então, algo que, vamos dizer assim, o Flamengo não iria falir, nem ia voltar àquela condição anterior de gastador, de caloteiro, por conta de pegar mais esse empréstimo. Mas tem esse empréstimo de segurança que o Flamengo pode lançar mão. De qualquer forma, o Flamengo tem outras circunstâncias que podem impedir, né, que podem não tornar necessário esse empréstimo. Primeiro, o Flamengo negociou jogadores, seja liberando o jogador em definitivo, sem qualquer tipo de benefício, vamos dizer assim, de contrapartida. Mas teve, por exemplo, o Pablo Maldini, o Flamengo vendeu por 5 milhões de dólares, 26 milhões de reais, a jogadores que o Flamengo negociou sem receber nenhum centavo, mas desonerou a folha salarial. Então entra nessa coisa da despesa, tá vendo? Essa despesa aí de 103 milhões no primeiro semestre, talvez não seja dessa ordem no segundo semestre. O Flamengo abriu mão do Berrio, o Flamengo abriu mão de vários jogadores que vinham da base, né, que tinham estourado a idade, né, o Lucas Silva, Dantas, PP,
né? Alguns outros jogadores também foram negociados por empréstimo, o caso do Vitor Gabriel. Então, isso desonera a folha salarial do clube, encolhe um pouco a folha salarial do clube, e mais, até dá ao Flamengo um certo fôlego para tentar, nessa janela agora, a contratação de um ou outro jogador, fazer contratações pontuais para a composição do elenco. O Flamengo pode fazer isso porque deu uma desafogada na sua folha, o que vai, vamos dizer assim, ao longo dos 6 meses, dar esses 26 milhões que ficaram aí de déficit, né, de prejuízo. Então, justamente por isso, o Flamengo acredita que pode ser que ao longo do ano, caso, logicamente, a situação não piore, né, a situação agora com a retomada do futebol só tende a normalizar o quadro. Então, no ruim, o Flamengo vai ficar no elas por elas nesse ano de 2020, né? Despesas iguais a receitas e o Flamengo, portanto, não tendo prejuízo, pelo menos essa é a expectativa, né? Não tendo prejuízo ao longo do segundo semestre de 2020. Olha que nessa conta, obviamente, não entram as receitas de julho, que já são do segundo semestre, né? Flamengo que voltou no finalzinho de junho, então o impacto do retorno do futebol foi muito pouco nesse segundo trimestre, né? O Flamengo que voltou a jogar com o Bangu no dia 18 de junho. Foram apenas 13 dias, portanto, de atividade efetiva do futebol, né? Lembrando que o Flamengo também, nesses 256 milhões de receita e 54 milhões de superávit do primeiro trimestre, né? O Flamengo também foi impactado no mês de março, né? Foram poucos dias em que o Flamengo atuou, logo depois houve a paralisação do futebol. A tendência de que o Flamengo poderia ter até uma receita maior, né? No que diz respeito à bilheteria, que estacionou nos 22 milhões de reais. Primeiro trimestre, por exemplo, o sócio-torcedor deu 22 milhões de reais. No segundo trimestre, já houve um encolhimento do sócio-torcedor, que caiu dos 100 mil, né? O Flamengo está tentando retomar aí o sócio-torcedor, que deu apenas, se eu não me engano, 16 milhões, totalizando 38 milhões de sócio-torcedor. No primeiro semestre, isso pode aumentar agora, né? Já que o principal apelo do sócio-torcedor não tem mais, né? Que é a presença do público, que é a venda de ingresso. Sem presença de público não tem venda de ingresso. Então muitos sócios-torcedores deixaram de pagar e caíram até no inadimplemento. Então, duas coisas que talvez o Flamengo não seja necessário o Flamengo correr atrás: empréstimo e vender jogador do atual elenco para equilibrar as finanças. E você, o que você acha, né? Você acredita que foi positivo também ou você ficou preocupado com o Flamengo ter declarado prejuízo neste primeiro semestre, nesses primeiros 6 meses do balanço contábil rubro-negro? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser contribuir ainda mais para o fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal e também a aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condições de contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like, mas não vai embora agora não. Tá vendo essas janelinhas aqui? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.